Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos, irmãos. Tem muitos cânticos que falam de uma realidade muito profunda para nós e esse cântico é um desses. Que tão maravilhoso que é o nosso Senhor pela sua misericórdia. Que nós tenhamos estas palavras nos nossos lábios todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos abrir aqui em Salmo 145, o versículo 8 e 9. Salmo 145, versículo 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Vamos abrir também em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, o verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Vamos orar, irmãos. Nosso amado Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, que permite que nós estamos aqui todos reunidos em torno do Teu nome. Venha falar com cada um de nós, Pai. Toque nos nossos corações. Revela-te a Ti mesmo, a cada um de nós, para que o Senhor cresça na nossa vida, meu Pai, para que Jesus Cristo seja glorificado em nós. Entregamos, amado Pai, esse tempo nas Tuas mãos e Te damos graças, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa realidade de misericórdia, esta palavra tão maravilhosa que tem origem latina, esta realidade tão maravilhosa desses dois textos que nós lemos aqui, que o Senhor ele é tardio, né? A sua misericórdia leva a nós uma vida que nós estamos vivendo na dependência do Senhor. Tão maravilhoso para nós, irmãos, quando Ele estendeu a misericórdia para nós. Quando Ele abriu os seus braços para nos receber, irmãos. Tão maravilhoso isso. Que a sua graça nos conduziu. Se não fosse a sua misericórdia, irmãos, nós não o conheceríamos. Porque a misericórdia é aquilo que Deus faz para cada um de nós sem nós merecermos. Nós, por causa do pecado, merecíamos a condenação eterna. Mas Ele não quis isso para cada um de nós. Ele teve misericórdia, irmãos. Ele teve misericórdia. E sobre esses versos que nós lemos em Lucas aqui diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Se Ele estendeu a misericórdia para nós, irmãos, nós temos que estender a misericórdia uns para com os outros. Uns para com os outros, irmãos. Tanto em relação aos irmãos, como em relação às outras pessoas que não conhecem o Senhor. Porque foi essa relação que o Pai teve com todos nós. Ele veio para nos salvar. Ele se fez pecado, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios 5, 21. Tão maravilhoso saber isso, irmãos. Para nós que nascemos pecadores, é simples dizermos que somos pecadores. Mas para o Senhor, que não conheceu o pecado, irmão, Ele não sabia o que era isso. Ele se fez pecado por cada um de nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, irmãos. Esta misericórdia, ela nos
derruba, irmãos, nos constrange, nos domina, como diz o seu amor. Quando nós olhamos para a misericórdia de Deus para com cada um de nós, nós ficamos perplexos com isso. Porque é aquilo que Ele faz por cada um de nós, sem eu e você merecer. Como esse cântico tão precioso que nós ouvimos aqui. Nós nunca merecíamos nada, irmãos. Ele fez. Ele estendeu os seus braços para cada um de nós. A misericórdia dele é maravilhosa. Essa palavra misericórdia, como disse aqui aos irmãos, ela tem origem latina. Ela é formada pela junção de duas palavras. Misere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Ou seja, ter compaixão de coração. Isso que essa palavra significa para nós, irmãos. Misericórdia, ter compaixão de coração, irmãos. No Antigo Testamento, as palavras que falam de misericórdia são Hesed e Ramin. São essas duas palavras que no Antigo Testamento mostra para nós a palavra misericórdia. Ela quer dizer para nós um favor não merecido. Você olha para o Antigo Testamento, você vê tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Deus realizou, teve misericórdia do povo, por exemplo, quando tirou o povo do Egito, teve tanta misericórdia do povo, conduziu aquele povo pela sua graça, Ele nunca deixou de ter misericórdia daquele povo. Né? A palavra diz que Ele cobria eles com aquela nuvem, e aquelas colunas estavam ali todas as noites para aquecê-lo e também cobrir eles do sol. E a palavra nos diz que nem as suas roupas e os seus calçados ficaram velhos. Isso é a misericórdia de Deus, irmãos, que conduziu aquele povo. Nós olhamos para isso. Já no Novo Testamento, o termo misericórdia está para nós como eleos, que é um amor compassivo. Você olha para Jesus quando realizou todos aqueles milagres e curas, você vê que Ele ali manifestou a sua misericórdia. Porque a própria palavra diz que Ele não realizou mais curas e milagres por causa da incredulidade do povo. Então Ele estendeu misericórdia para este povo, Ele estendeu misericórdia para nós. Nunca se esqueça, irmão, misericórdia é ter compaixão de coração. É muito importante isso para nós. Se Ele estendeu misericórdia para nós, irmãos, nós temos que também fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A palavra misericórdia, na Bíblia, na nossa versão em português, ela aparece cerca de 166 vezes, a palavra misericórdia. Agora, misericórdias no plural, ela aparece 27 vezes. Misericordioso aparece 19 vezes. E misericordiosos, 4 vezes. Nos dá um total de 216 vezes na nossa versão em português. Mostra para nós, irmãos, o tanto que nós somos carentes de Deus. O quanto nós somos necessitados dEle. De conhecer mais Ele, de nos dobrar aos seus pés, nos colocar aos seus pés, ouvir os seus ensinamentos, o quanto que o homem é carente de Deus, irmão. Podemos ser carentes de tantas coisas, essas coisas refletem a carência que nós temos de Deus. Isso vai refletir em carências em outras coisas, mas a essência de tudo é a carência que o homem tem de Deus. A necessidade que nós temos de conhecer a Deus. Então é importante para nós, irmãos. Lucas 6,36 que nós lemos aqui. Como o nosso Pai Ele é misericordioso, nós temos também que ter misericórdia dos outros. Eu digo a vocês, irmãos, de um simples exemplo. Talvez nós encontramos algumas pessoas na rua, e mendigos e drogados e que seja, irmãos.
Eu confesso aos irmãos que um drogado, ele sente fome, irmãos. Ele sente fome. Talvez, irmãos, quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas quando estão numa situação como essa, a gente pode pensar assim, mas não tem jeito, ele não quer. E quem disse que eu e você quer alguma coisa, irmão? Quem disse que quando o Senhor teve misericórdia de nós, eu e você quis alguma coisa, irmão? É que nós gostamos de tentar olhar com os nossos olhos. Quando você vê uma pessoa jogada numa esquina, drogado, a gente olha e fala o quê? Não tem jeito. Como não tem jeito, irmão? Se teve jeito para cada um de nós, tem jeito para qualquer um. Para qualquer um, irmão. Agora, se eu e você, que recebeu essa misericórdia de Deus, não conseguimos estar estendendo a misericórdia para o próximo, o que nós estamos fazendo, irmãos? Temos que analisar a nossa vida diante do Senhor. Eu digo isso aos irmãos porque talvez olhamos pessoas que nos pedem dinheiro e nos pedem alguma coisa, e talvez você pense assim, não, eu não vou ajudar essa pessoa com dinheiro, eu vou ajudar ele a comer alguma coisa. Irmão, você pode saber que essa pessoa, você vai dar alguma coisa para uma pessoa e ele vai usar droga ou ele vai beber alguma coisa, mas irmão, tenha misericórdia. Não importa o que ele vai fazer com aquilo. Você até sabe o que ele vai fazer, mas tenha misericórdia, irmão, de alguma forma ou outra. Entende? É isso que tem que arder no nosso coração, ter misericórdia de uns com os outros como irmãos, mas também de todos, irmãos. De todas as pessoas que estão ao nosso redor, que nós encontramos todos os dias à nossa frente. Se nós não praticarmos a misericórdia, irmãos, é muito complicado para nós ter essa realidade de misericórdia no nosso coração. Porque é fácil para nós vivermos um mundo entre nós mesmos, né? Para a gente estender misericórdia para alguém tem que fazer alguma coisa para nós. Mas quando Cristo estendeu misericórdia para nós estávamos num estágio de pecadores, irmãos. Nunca eu e você quis conhecer o Senhor, se primeiramente Ele não tivesse revelado a pessoa e a face dele para cada um de nós. Nunca, irmãos, nós poderíamos conhecer o Senhor se Ele não tivesse tido misericórdia de cada um de nós. Isso é muito importante para nós, irmãos. Muito necessário que nós nos firmamos nessa realidade. Em Romanos capítulo 2, irmãos, vamos abrir aqui. Romanos capítulo 2, o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração penitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma que qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esse último verso, 11, nós conhecemos muito bem. Nós até colocamos em alguma outra situação da nossa vida, dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas, mas se você vê o contexto que Paulo escreve isso, foi para isso que ele escreveu, colocou que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, quando nós olhamos para esse texto que Paulo escreve aos Romanos, a misericórdia que um dia nos alcançou, nós temos que praticá-la.
Por quê, irmão? Porque se eu e você se colocar numa situação como que nos confortados com aquilo que nós temos e não exercer misericórdia uns para com os outros, a palavra diz que em Tiago, que no dia do juízo será sem misericórdia para aqueles que não praticam misericórdia. Então, sobre essa leitura que nós fizemos aqui, irmãos, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? O verdadeiro arrependimento, irmão, é o que gera misericórdia em nós. Somente isso. Que pode nos revelar essa misericórdia que Ele tem por cada um de nós. E você vê sobre a leitura aqui que Paulo escreve aos Romanos e diz mas segundo a tua dureza, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Tribulação e angústia virão sobre a alma que qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então você percebe, irmão, se nós fomos alcançados pela misericórdia, temos que praticá-la. Temos que viver essa misericórdia. Se ela é real nos nossos corações, irmãos, temos que estender essa misericórdia. Primeiro aos irmãos e também aos que não são irmãos. Porque que ele diz aqui? Primeiro ao judeu primeiro também e também ao grego. Então, irmãos, é uma realidade muito importante para nós. Estendermos misericórdia aos irmãos e também aos que não conhecem o Senhor. Só assim nós estaremos testemunhando da vida de Cristo em nós. Só assim, irmãos. Temos que ter um cuidado com isso. Temos que ter um desejo muito grande no nosso coração por essa misericórdia de Deus. De estender essa misericórdia uns para com os outros. Irmãos, muito importante para nós. Nós não podemos viver uma vida fechada em nós mesmos, né? E não estar preocupado com aquele que está ao nosso redor. Não podemos viver assim, irmãos. Só vivemos pensando em nós mesmos. Não podemos viver assim. Estou dizendo aos irmãos que nós vamos sair aqui e fazendo várias coisas. Não é isso que eu estou querendo dizer aos irmãos. Quem vai nos direcionar é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas, irmão, Ele vai criar tantas situações na sua vida durante o seu dia. Colocar pessoas ao seu redor. Para que eu e você faça o que, irmãos? Estenda a misericórdia. Ame essas pessoas. Nós fomos amados, irmãos. Nós somos amados. E por que não amar? Porque o problema nosso, irmãos, é estender misericórdia a somente os de casa. Somente os próximos. Amar somente os próximos. Mas, irmão, tão precioso para nós. Aquele jovem que chegou até Jesus, perguntando para ele, o que faço para ter a vida eterna? Jesus disse para ele, aquelas palavras que os irmãos conhecem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que foi que ele disse a Jesus? Quem é o meu próximo? Ele sabia perfeitamente quem era o próximo, irmão. Quem era o próximo? Nós, irmãos, temos que desejar. Nós temos que praticar essa misericórdia que um dia foi alcançada em nós. Amar uns aos outros com o amor dele. Irmão, nós não merecíamos nada, irmãos. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas Ele não quis isso. Ele não quis. Ele nos alcançou com um amor incondicional. E se nós hoje tentamos fugir, tentamos correr desse amor, Ele vem ao nosso encontro. Porque, irmãos, tão precioso para nós. Aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para completar. Se Ele um dia levou você a ouvir essa verdade da sua palavra, que o Evangelho é tão simples, irmãos.
Nós confundimos e deixamos tão complicado as coisas. O Evangelho é tão simples. Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E naquela morte todos nós morremos com Ele. Só que quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a sua vida. Isso é tão simples para nós, irmãos. Nós só hoje temos a vida do Senhor porque um dia Ele nos alcançou. Porque um dia Ele nos tomou pela mão, nos tirou daquela condição de estarmos ali com os pés naquele lago podre, que era o nosso pecado, tirou de nós daquela condição, nos colocou num lugar, uma firme rocha e firmou os nossos passos, irmãos. Que Ele vai mais profundamente ainda, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que maravilhoso isso, irmão. O Evangelho é tão simples, irmão. Nós que confundimos, nós que deixamos ele difícil, mas ele é simples. Ele é simples. Precisamos analisar a sua palavra. Precisamos nos colocar diante do Senhor. Tiago também nos diz aqui, vamos aqui em Tiago, capítulo 2, o verso 13. Tiago, capítulo 2, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, irmãos, quem não praticar misericórdia terá um julgamento sem misericórdia. É isso que Tiago coloca aqui. Esse amado irmão, meio-irmão de Jesus, tão precioso que aconteceu com Tiago, tão maravilhoso, escrever essa realidade, porque o juízo é sem misericórdia. Nós sabemos que quando ele voltar, irmãos, no seu juízo, será sem misericórdia. Nós olhamos para a palavra e dizemos assim, é a realidade da sua palavra, a misericórdia dele se renova toda manhã. Não é isso que a palavra nos diz? E aí, irmãos, nós achamos que podemos viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Como a misericórdia dele se renova toda manhã, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não, irmãos. Aí nós vamos cair naquela realidade daquele texto de Romanos 2, que nós lemos aqui, do versículo 4 ao 11. Como que nós somos alcançados, a sua misericórdia tão preciosa, nós vamos achar que podemos viver a nossa vida do jeito que nós queremos? De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum. Porque se eu não estou vivendo essa misericórdia, eu não estou praticando isso, para mim, naquele grande dia, o juízo dele será sem misericórdia, irmão. Você imagina o que é ser sem misericórdia, irmão? Nós só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus, amados. Nós só estamos aqui reunidos como igreja por causa da sua misericórdia. Porque a palavra diz que se não fosse a misericórdia, nós já seríamos consumidos, irmãos. Consumidos. Então é tão importante esta palavra em nós. Ter compaixão de coração. Em Colossenses capítulo 3. O verso 12. Colossenses capítulo 3, o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Você sabe sobre o contexto que aqui onde Paulo estava os Colossenses, dizendo aquela realidade que se nós de fato fomos ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, e quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí ele entra no verso 5 e diz, fazer morrer a vossa natureza terrena. Tão importante para nós, irmãos. Ele não disse aqui, fazer morrer a natureza adâmica, porque a natureza adâmica já foi morta com Cristo na cruz, irmão. Isso tem que estar firme em nós. A natureza que nós herdamos de Adão já foi morta com Cristo na cruz do Calvário, irmãos.
Agora o que ele diz para nós aqui, fazer morrer a vossa natureza terrena. Entende? E aí ele lança aquela lista que nós sabemos muito bem, uma lista dura que ele escreve aqui, a partir do verso 5, que ele escreve toda aquela lista. Só que ele entra no verso 12 e diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É isso que tem que estar real em nós, irmãos. Isso tem que estar real em nós. Filipenses capítulo 2, o verso 1. Filipenses capítulo 2, o verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Você vê aqui, irmãos, o que ele coloca também aos filipenses sobre essa relação de misericórdia para cada um de nós. Vocês lembram daquele cego, Bartimeu, quando estava ali gritando naquela ocasião, que estava Jesus e seus discípulos, e ele gritava em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns dos seus discípulos quiseram calar esse homem, porque ele estava atrapalhando, pedindo para ele ficar em silêncio. Ele não se calou, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu essas palavras, você se lembra muito bem dessa passagem, ele volta. Ele volta para conversar com ele. E você vê como que Jesus é tão maravilhoso, irmãos. Tão manso e humilde de coração. O que ele fez? Ele ainda perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu disse para ele, eu quero ver, Senhor. Agora, o que chamou a atenção do Senhor era um cego. Quem disse para ele que Jesus era filho de Davi? Sendo que tinha pessoas ali que estavam ouvindo o Senhor, pessoas que estavam vendo e não tiveram os olhos abertos como aquele cego teve, que Jesus era filho de Davi. Foi isso que mexeu com o Senhor. Isso que fez o Senhor voltar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele volta e trata com esse cego, Bartimeu. Em Mateus capítulo 9, irmãos, o verso 13, Mateus capítulo 9, o verso 13, nos diz assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os irmãos se lembram do contexto aqui que Jesus estava comendo com pecadores e publicanos. E os fariseus aqui disseram, o mestre de vocês estão sentado com publicanos e pecadores. E Jesus disse isso. Mas Jesus ouvindo, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí ele entra nessa realidade. Misericórdia eu quero e não holocaustos. O que esses religiosos estavam realizando? Holocaustos, irmãos. Sempre holocaustos eles faziam. Eles não tinham misericórdia de ninguém. De ninguém, irmãos. Esses religiosos que confrontaram diretamente com o Senhor, não tinham misericórdia para com ninguém, irmãos. Por isso que Jesus disse essas palavras para ele. Misericórdia eu quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O principal fundamento em nós é o arrependimento. Sem o arrependimento, nós não conhecemos a misericórdia. Por quê, irmãos? Isso a palavra de Deus nos mostra isso.
sem arrependimento em nós, nós não alcançamos a misericórdia de Deus. Arrependimento do que, irmãos? Daquilo que nós somos, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos. Precisamos ser levados a um arrependimento, irmão. Muito profundo. Muito profundo. Preste atenção, irmão. O verbo lerachem significa ter misericórdia. Está conectado a outras palavras como querido ou amado. Rachim. Palavras no hebraico. Mas tem uma realidade tão preciosa que eu queria dizer aos irmãos. O mais intrigante é que a raiz da palavra misericórdia está conectada com a gravidez. Em hebraico, o útero, o órgão que abriga o embrião, desde a concepção até o nascimento, é chamado de Rechem, que extrai de todas essas palavras que nós falamos aqui. O verbo, dizendo sobre a palavra querido ou amado, que é Rachim, e o útero é colocado Rechem. O milagre da concepção e proteção do embrião é definido em termos de misericórdia. Maravilhoso para nós, irmãos. Quando aquele embrião está dentro do útero da mulher, ali desde a concepção até o nascimento, ali está tendo laços de misericórdia. Está sendo cuidado como Deus teve misericórdia de cada um de nós, irmãos. De nos conduzir a nossa vida até o dia de hoje. Um exemplo tão maravilhoso para nós é José. Quando José já era governador, ele ali em Gênesis 42, você se lembra que os irmãos dele fizeram com ele? Os irmãos dele, por causa do ciúme e por causa de tantos problemas que tiveram, tramaram contra o seu irmão, fizeram um plano e venderam ele como escravo. Você lembra dessa passagem? Ali em Gênesis 37. E quando chega em Gênesis 42, José já era governador do Egito. Ele só estava abaixo do faraó. E o que aconteceu ali? Vamos abrir aqui em Gênesis 42. Esse é um exemplo maravilhoso para nós de misericórdia, irmãos. Gênesis 42, o verso 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Aqui não vamos ler tudo, irmãos, que eu quero extrair algo aqui aos irmãos. O que aconteceu que os irmãos lembram daquele sonho que José teve, aonde os seus irmãos ali estavam prostrando a ele. Se você continuar a leitura, nesse exato momento José se lembrou daquele sonho. Os irmãos dele estavam diante dele. Os irmãos não reconheceram ele. Mas aí, segundo a leitura, os irmãos se apresentaram, os 10. Porque o mais novo ficou com o pai. Os 10 chegaram diante de José, contaram para ele toda a sua história, que eles estavam passando necessidade, por causa daquele tempo de seca. E José chamaram ele de espiões. Vocês vieram aqui como espiões. E eles disseram, não, nós somos homens honestos, nós temos um pai que é ancião, tem um irmão, tem um outro irmão que já não está conosco, e tem um outro mais jovem que está com o nosso pai. Eles estavam ali dizendo de José, mas não falaram o que aconteceu. Mas você percebe que José continuou dizendo, vocês são espiões, e pegaram e prenderam eles. No verso 17, irmãos, diz assim para nós, e os meteu junto em prisão 3 dias. Por que 3 dias, irmão? Você acha que está assim porque José escolheu 3 dias? Tem todo um significado para nós. O que você se lembra de 3 dias, irmãos? Ao 3º dia ele ressuscitou. Não faz você lembrar sobre isso?
Irmãos, colocou eles na prisão 3 dias. Isso mostra para nós morte, sepultamento e ressurreição. Irmãos, se os irmãos de José não tivessem arrependido daquilo que eles tiveram feito, a misericórdia de Deus não tinha alcançado eles, de jeito nenhum. Mas o que mostra para nós aqui nesse momento, que quando José colocou eles 3 dias nessa prisão, mostra para nós que eles tiveram um reconhecimento daquilo que eles tiveram feito. Necessário para nós. Morte, sepultamento e ressurreição. O que aconteceu quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou? Nós tivemos uma nova vida em Cristo. É isso que nos ensina aqui, irmãos. É isso que mostra para cada um de nós. E aí, se você for até o verso 24 comigo, diz assim: e retirando-se deles, chorou depois. Tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentro deles e o algemou na presença deles. Por quê, irmãos? Porque eles disseram assim: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí, se requer de nós o seu sangue. Ele aqui estava citando sobre o momento quando José estava dentro daquele buraco. José não sabia que Rúben tinha dito essas palavras, que não era para que eles pecassem contra o jovem, que derramasse esse sangue. E o que aconteceu? Porque disse aqui no 23, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por intérprete. Eles falavam de uma forma que só eles estavam entendendo. Eles não sabiam que era José que estava diante deles. E muito menos sabia que José poderia saber que Rúben teve essa atitude. Você entende? E o que aconteceu? José se retirou e chorou, porque ele teve compaixão, irmãos. O que José poderia ter feito com os seus irmãos? Poderia ter destruído seus irmãos. Ele era o governador do Egito. Ele tinha todo o poder para fazer isso. A figura tão preciosa de Jesus Cristo está em José. Figura tão maravilhosa, tão preciosa. Os irmãos sabem, segundo a leitura, não vamos aqui ler todo esse contexto, que ele é muito longo, não temos tempo para isso. Mas os irmãos de José voltam, eles voltam ao Egito, eles chegam ali, e o que diz ali que eles levam consigo algumas trouxinhas de dinheiro ali para eles comprar os cereais, as coisas que estavam ali sendo vendidas. E José pega e coloca essas trouxinhas de dinheiro dentro dos cereais para que eles voltem. Então o que aconteceu? Ele ainda deu o alimento para os seus irmãos e colocou o dinheiro de volta, né? Mas depois disso, os irmãos de José descem outra vez ao Egito e tem aquela realidade que José hospeda os irmãos na sua casa. Eles voltam, contam ao seu pai tudo aquilo e, como diz aqui, Simeão ficou ali preso, né? Porque ele disse assim: eu vou deixar um do seu, eu quero que vocês tragam o irmão mais novo de vocês. E aí eles contam essa história que o pai, por causa da sua esposa, aquela mais amada, Raquel, que tinha José e tinha o outro irmão mais novo, Benjamim, que se eles perdessem um irmão, seu pai poderia morrer por causa do amor que ele tinha com esses filhos que eram da sua esposa mais amada. E aí eles voltam e hospedam os irmãos, fazem um banquete aos irmãos. Os irmãos ficam perplexos com aquilo que ele fez e trouxeram Benjamim. Conversaram com o pai e o irmão Judá fez uma promessa ao pai que ele daria a sua própria vida no caso eles não trouxessem o irmão mais jovem de volta, que era Benjamim.
seus filhos, ele colocou à disposição de toda essa realidade. Irmãos, um contexto tão maravilhoso, uma história tão preciosa, do capítulo 42 até o capítulo 47. Uma história tão maravilhosa. Mas aqui no capítulo 43, o verso 29, vamos ler aqui. Depois de José ter feito este banquete, né, hospedou os seus irmãos, ele diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali, mostrando compaixão, irmãos, misericórdia. Você imagina, irmão, a vida que José teve, a vida que ele teve depois que ele foi vendido como escravo, de todas aquelas dificuldades que ele passou, e Deus o exaltou sobremaneira, irmãos. Deus o colocou ele como governador, ele só estava abaixo de Faraó. E ali na frente estavam todos seus irmãos, que tinham vendido ele, que tinham traído ele, irmãos. Uma posição como ele estava, o que ele poderia fazer? Agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Agora eu vou mostrar para eles quem eu sou. Não, irmãos, ele não fez isso. Porque José é uma figura maravilhosa de Cristo. Cristo que tem misericórdia de nós, irmãos. E quando ele viu Benjamim, ele ficou nessa situação. Ele se moveu no seu íntimo e entrou ali na câmara e chorou, irmãos. Mas ele volta e ele faz um plano, né? Ele pega e faz o quê? Ele despede os seus irmãos, só que com um plano. Coloca ali um copo de prata, que era um copo dele, em uma das suas bolsas, e coloca proposital na bolsa de Benjamim. E ali vai de novo ao encontro, né? Os soldados ali vai. Por que vocês fizeram isso contra o Senhor? Né? E diz aquela história ali, vocês podem ler aqui depois, que eles abriram e falou: se você tiver alguma coisa aqui, nós seremos seus servos para sempre. E ali abriram todas aquelas bolsas, e quando abriram a de Benjamim, estava lá o copo de prata. E eles ficaram assustados com isso. Rapidamente, trouxeram de novo na presença, e ali, se você olhar aqui a partir do verso 14, Judá entra com aquilo que ele tinha dito ao seu pai, que ele ia cuidar do seu irmão. Qualquer coisa que acontecesse com o irmão, ele estaria responsável com isso. E ele entra falando coisas que seu pai era um ancião, que se perdesse aquele filho, ele não mais suportaria, ele poderia morrer. E ele diz aqui no capítulo 44, verso 33. Vamos ler somente aqui. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor. E o moço que suba com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Quando Judá disse essas palavras a José, ele não se conteve, irmãos. Porque Judá disse o quê? Eu vou ficar como teu escravo, Senhor. Libera o meu irmão para que ele vá com os meus irmãos. Isso mexeu com José de uma forma que ele pediu para que todos saíssem da presença e ficassem só com os seus irmãos. E ali no capítulo 45 aqui, José se apresenta aos irmãos. José se mostra aos irmãos. Eu sou José, o seu irmão. Vocês me venderam, mas esse mal foi para que Deus mudasse a situação de todo esse povo. Deus usou esse mal para convergir em bem, irmãos. O que ele mostrou aos seus irmãos. Esse mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Deus usou sobremaneira sobre essas formas, e José teve misericórdia dos seus irmãos,
Que exemplo tão maravilhoso esse para todos nós, irmãos. Que exemplo tão maravilhoso. Se sem misericórdia, irmãos, sem misericórdia, sem nós arrependermos, nós não vamos experimentar a misericórdia de Deus. E aqui no verso 14 do capítulo 45, nos diz assim: E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esse é um exemplo tão maravilhoso para nós, irmãos, sobre misericórdia. José abraçando o seu irmão Benjamim, chorando com ele, e também beijou todos os seus irmãos que o traíram, que o venderam, que fizeram um plano contra ele, irmão. Ele usou de misericórdia com os seus irmãos. Porque ele sabia, irmãos, que José foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ele tinha essa plena convicção que a misericórdia um dia alcançou o seu coração. Por isso ele tinha que transmitir a mesma misericórdia que um dia ele foi alcançado. Todas as dificuldades que José passou, irmãos, na sua prisão, quando ele passou ali na casa de Potifar, todas aquelas histórias que nós sabemos, Deus teve misericórdia da vida de José. Porque ele é um exemplo, ele é uma figura tão preciosa de Cristo para todos nós. Irmãos, se Deus não levar eu e você a um profundo arrependimento, Ele não pode agir de misericórdia em nós. Ele não pode. Porque Ele é justo, irmão. Ele é justo. A sua justiça tem que estar em nós. A justiça que um dia nós seremos julgados por ela. Se nós não estivermos exercendo a misericórdia para com os outros, essa misericórdia naquele dia não terá para nós, irmão. Você parou para analisar isso que o Tiago diz lá em capítulo 2, verso 13? Se nós não tivermos misericórdia um dos outros, naquele grande dia do juízo, não terá misericórdia para nós. Tão precioso isso para nós, irmãos. Jesus nos diz assim em Mateus capítulo 5, o verso 7. Mateus capítulo 5, o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui quando ele escreve o Sermão do Monte sobre essas bem-aventuranças, essa que nós queremos citar aqui aos irmãos é exatamente essa. Bem-aventurado, extremamente feliz, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, sobre esse cântico que nós colocamos aqui no princípio, que essas palavras não saiam dos nossos lábios, irmãos. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Irmãos, se isso não for um desejo, um anelo do nosso coração para que Ele tenha misericórdia de nós, todos os dias da nossa vida, nós não podemos conhecê-lo. Porque o tanto que nós falhamos, irmãos, o tanto que nós erramos, mas a misericórdia dEle nos assiste. A misericórdia dEle toda manhã se renova para cada um de nós. Mas por causa que essa misericórdia se renova toda manhã, nós temos que tomar uma posição, irmãos. Uma posição. Senhor, nos leva a um profundo arrependimento de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós realizamos, de tudo aquilo que nós somos, para que a Tua misericórdia seja real no meu coração. Para que eu possa transmitir a Tua misericórdia que um dia Tu me alcançastes aos meus irmãos e também a todos. Que Ele nos ajude, irmãos, que o Seu Espírito Santo venha nos revelar esta palavra todos os dias em nós, para que Ele seja em tudo assim glorificado. Amém? Vamos orar, irmãos. Bendito e maravilhoso Pai, graças Te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. O Senhor nos deste uma nova vida por toda aquela obra
pelaquela obra tão gloriosa que o Senhor realizou uma vez por todas na cruz. Não temos palavras, ó Senhor, para te agradecer pela nova vida em Cristo Jesus. Mas, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, ó Pai, a termos misericórdia um dos outros, das pessoas que nos cercam dia a dia, daquelas pessoas que o Senhor coloca ao redor de nós, para que nós possamos, ó Pai, transmitir a Tua misericórdia que um dia o Senhor nos alcançou. Muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai. Venha nos revelar mais e mais de Cristo no nosso coração. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida de cada um irmão que se encontra aqui, por aqueles que também não puderam estar. Venha trabalhar profundamente o nosso coração, ó Pai. Agradecemos a Ti por esse tempo tão precioso, onde o Senhor permite que nós estamos reunidos como igreja. Somos gratos a Ti, Pai, e oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.